Governo de 2023 promete soltar o leão. Pessoal, cuidado, o Lula vai te pegar. Exatamente isso que você ouviu. Um dos focos principais da nova gestão é o quê? Aumentar a arrecadação. Mas, Marcos, por que aumentar a arrecadação? O Brasil bate recordes de arrecadação todo ano. Mas esse ano nós já começamos com um déficit, ou seja, nós ultrapassamos o limite de gasto, que significa que o país está gastando mais do que arrecada e precisa rever suas despesas e arrecadação. Onde que é mais fácil mexer? Diminuir despesas ou aumentar a arrecadação? É claro que é aumentar a arrecadação. E uma das formas de aumentar a arrecadação, que é menos impopular, vamos dizer, é o quê? Ao invés de aumentar tributo, que isso repercute em todo mundo, não faz bem, ou seja, não gera frutos políticos, é aumentar a fiscalização, ou seja, eu não mexo na estrutura tributária, eu solto o leão da jaula, eu olho com mais cuidado, com mais detalhes as apurações, o recolhimento dos tributos e começo a aumentar a receita tributária através do aumento da fiscalização. Exatamente. Todo mundo sabe que o nosso sistema tributário ele é complexo, eu vou além, ele é sofisticado, nós temos um nível muito alto de alterações diárias. Quem acompanha o meu Instagram, e caso você não acompanha, vai lá, @oficialmarcosadrianosilva, eu tenho postado com muita frequência, alterações que ocorrem na legislação tributária, e isso eu estou falando em nível federal, quando a gente entra na esfera estadual, municipal e assim sucessivamente. É complexo. Na minha história, por exemplo, de mais de 15 anos de atuação na área tributária, eu ouso dizer o seguinte, sempre que eu estou numa reunião com um cliente, mas de uma maneira não arrogante, tá, pessoal? Sobre uma perspectiva da experiência. Eu absolutamente nunca realizei um trabalho que eu não identifiquei oportunidade de recuperação tributária e fragilidades nas apurações. Hoje a gente não vai falar de recuperação tributária, nós vamos falar sobre a conformidade. Uma palavra que está em evidência, o compliance, a auditoria tributária. Exatamente. A auditoria tributária é uma ferramenta à disposição dos contribuintes para criar uma barreira. Eu sempre falo, né? Quando eu atuo na área de segurança, eu falo, é criar uma barreira, identificar todas as fragilidades que a empresa possui nas apurações, nas informações fiscais e com isso, né, o fisco não consiga chegar. Ou seja, através dessa nova política que é aumentar a arrecadação, nós conseguimos blindar a empresa e tornar ela dessa maneira mais segura e, consequentemente, mais competitiva. Exatamente, mais competitiva porque nós sabemos que um negócio que pode, de uma hora para outra, ter uma contingência, eu chamo de contingência porque sempre que um auto é lançado, ainda não tem a segurança, ou melhor, não tem a certeza que o mesmo é devido. Por isso que nós temos um processo administrativo, nós temos talvez, né, dependendo do resultado do processo administrativo, um processo judicial, para que tenha certeza quanto o lançamento dessa dívida, né, dessa multa. Nesse caso eu chamo de contingência, ainda está para ser decidido. Então uma empresa que, por exemplo, já teve caso, eu vou falar mais adiante, de um dia para o outro aparece com uma penalidade, uma notificação de 100 milhões, nós podemos dizer que essa empresa perde a competitividade, por quê? A saúde financeira dela é comprometida, a segurança quanto à equipe técnica é totalmente abalada e isso repercute no negócio. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês. Fica aqui no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a importância da auditoria tributária, principalmente nesse ano em que nós temos uma política econômica voltada ao aumento de arrecadação e um dos principais instrumentos não vai ser nem tanto a elevação de tributos, mas um aperto maior, ou seja, uma intensidade no nível de fiscalização e com isso você precisa estar atento, preparado, porque isso gera o quê? Oportunidades. E é sobre isso que eu vou falar. Eu sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, diretor executivo do Grupo Save, com mais de 15 anos de experiência no mercado contábil e tributário. E também sou mentor de pessoas que querem faturar mais de 100 mil reais por mês, trabalhando com os 3 principais bens de uma pessoa: família, patrimônio e negócio, e não necessariamente nessa ordem. Então, se inscreva no canal para acessar o nosso conteúdo publicado aqui semanalmente e diariamente nas nossas outras redes sociais, lá no Instagram, Facebook e LinkedIn. Hoje nós vamos falar a respeito da importância da auditoria tributária no negócio do seu cliente,
como a auditoria tributária pode tornar o negócio do seu cliente e deve mais seguro, mais competitivo, e tudo isso gera valor. Você vai entender a importância do tema para o ano de 2023 e muito provável para 2024, 2025 e assim sucessivamente, tendo em vista a atual política do governo para fins de arrecadação. Você vai entender a importância disso para o seu cliente, claro, entender o valor que isso traz, porque nós trabalhamos sobre a perspectiva do valor, agregar valor sempre de forma incessante, porque isso contribui, né, nos seus honorários, e também e principalmente para você, profissional que está na área tributária ou que está iniciando e até mesmo que quer ingressar. O que isso pode contribuir para esse mercado de 2023? Auditoria tributária. O que é uma auditoria tributária, Marcos? Uma auditoria tributária é a análise e a revisão da conformidade das informações fiscais, tributárias e contábeis do meu cliente, né, de uma empresa. Eu vou falar hoje sobre a perspectiva fiscal e tributária. A questão contábil a gente deixa para um outro momento, tendo em vista que o nosso foco aqui é falar sobre a parte tributária de uma empresa. Nós temos uma legislação tributária que eu já falei, ela é complexa, ela é confusa, ela é sim sofisticada, porque quando eu falo em cumprimento de entrega de obrigações acessórias, nós temos um nível de informatização muito grande, eu preciso de ferramentas adequadas, eu preciso de sistemas preparados, porque senão eu posso ter problema. E eu já vou explicar para vocês que não basta a empresa recolher os tributos, a empresa pagar as guias dos DARFs ou dos DARES, das GNRE e assim sucessivamente, que são tributos federais e estaduais. A entrega da obrigação também tem que estar em conformidade, senão eu inclusive tenho aqui a possibilidade de penalidades que são estratosféricas, que pode colocar em risco a perenidade de um negócio. Ou seja, eu posso sim, por uma não observância na legislação, decretar talvez a inviabilidade do negócio. E eu já vi isso. Então a auditoria tributária ela vem justamente para dar segurança. Ou seja, você tem que se colocar no lugar, pessoal, do dono de um negócio. O dono do negócio ele tem que estar preocupado com várias questões. Ele tem que estar preocupado com o comercial, eu tenho que vender, para mim aqui é a primeira linha, eu tenho que estar preocupado com o produto, eu tenho que estar preocupado com a tendência do mercado, eu tenho pessoas, eu tenho questões infinitas. E eu preciso trazer gente para me dar segurança, para que eu tenha certeza, tá ok? E me concentrar nos pontos vitais de um negócio, que não é, pessoal, necessariamente para um dono de empresa, a área tributária. Ele precisa ter a garantia e a certeza que a gestão tributária está adequada, que o planejamento, ou seja, ele não pode ter dúvida. Escuta aqui, vem bem perto, escreve isso daí. O empresário não pode ter dúvida. E se ele não tem essa mentalidade, é sua obrigação conscientizar. Eu sempre faço a seguinte associação. Uma empresa, ela possui entre 30% a 40% do seu faturamento de tributos. Vamos fazer um exercício aqui, pessoal. Não existe nenhum sócio de empresa que consegue acessar um volume tão grande de recursos dentro do negócio. Por quê? Vamos pensar numa empresa de sucesso. O primeiro ponto de uma empresa de sucesso é porque ela é bem gerida. Se ela é bem gerida, a gente sabe que os gestores têm uma política de reinvestimento muito grande. Então, eu conheço empresas e eu sempre faço essa pergunta porque lá no planejamento acessório eu escrevo acordo de sócio. Acordo de sócio é um documento que rege as regras da sociedade entre os sócios. E todas as empresas de sucesso, todas as empresas lucrativas, todas as empresas saudáveis financeiramente, fiscalmente, elas têm uma política muito parecida que é o quê? A disciplina, eu falo, né? A disciplina dos sócios em reinvestir. Eu absolutamente nunca vi uma empresa de sucesso em que os sócios possuem uma cultura de esvaziar o caixa de um negócio. Deu lucro, vem para mim. Geralmente, como que se um negócio de sucesso é criado? Sócio, pobre de empresa rica. E é evidente que em algum momento, que a empresa já não tem mais tanta necessidade de reinvestimentos, né, já tem uma questão de estrutura, de pessoas, de tecnologia, e aí começa ocorrer as distribuições de lucro de maneira mais relevante. Eu não estou dizendo que o sócio tem que trabalhar de graça durante 5, 10, 15 anos. Estou dizendo que o sócio de uma empresa
com responsabilidade, disciplina, ele tem que determinar o quanto ele precisa para viver, o que é o salário dele, porque ele também é funcionário do seu próprio negócio e, consequentemente, fazer uma projeção de quanto que ele pode, né, auferir de lucro sem que comprometa o crescimento do negócio. Então, voltando ao nosso aspecto, é o seguinte, nenhum sócio consegue acessar um volume tão grande desse, principalmente nos primeiros anos. Então, não é admissível que o sócio de uma empresa, que o dono de um negócio não pense no planejamento tributário. Então ele precisa ter essa segurança. Eu estou praticando a melhor performance possível. Porque a gente sabe que tributo está no preço. Se tributo está no preço, na medida que eu não utilizo as melhores estruturas, as melhores práticas tributárias, eu posso estar cometendo dois problemas muito grandes, dois erros, duas falhas que podem determinar até inclusive a extinção da empresa. Primeiro, cobrando mais do que os meus concorrentes porque o meu preço está desajustado porque eu estou com uma carga tributária elevada e os meus concorrentes não estão. Segundo, eu posso estar praticando um preço menor, inclusive, mas por uma desatenção na legislação tributária. E aqui é a nossa grande conversa de hoje. A partir do momento que eu deixo, por exemplo, de recolher um tributo e esse tributo posteriormente é fiscalizado e vai acontecer, a gente sabe, o nível de fiscalização vai aumentar. Esse tributo, o fisco tem o direito, de acordo com o Código Tributário Nacional, de reavê-lo nos últimos 5 anos. Mas não é só isso, pessoal, vai ficar um pouquinho pior. Com multa que pode chegar a 150%, e eu não vou entrar aqui, pessoal, para os advogados, na constitucionalidade da multa de 150%. Eu quero trazer hoje aqui o seguinte, não pode acontecer, eu estou falando sobre o compliance, eu não estou falando sobre o contencioso. A gente sabe que no âmbito judicial, uma multa de até 150% ela é tanto quanto confiscatória e é possível reduzir. Mas assim, já perdemos. Na medida que você leva uma notificação de alguns milhões, já perdeu, porque vai gastar com advogado, vai se desgastar, vai ter problema de certidão negativa. A gente sabe que uma empresa hoje de grande porte não pode ficar 20 minutos sem uma certidão. Vai ter um desgaste com toda a equipe, então assim, já perdeu. Por mais que consiga reduzir, já perdeu e perdeu muito dinheiro, certo? Então, até 150% a gente sabe que dependendo do tipo da fiscalização fica entre 50% a 75%, mais a correção monetária de juros através da taxa de juros de longo prazo, Selic, e mais uma possibilidade de representação penal, de acordo com a Lei 8.137 lá de 90, que determina os crimes. Então, o que nós temos aqui, pessoal? A partir do momento que a empresa deixa de recolher um tributo, ela tem todo esse problema pela frente. Algumas empresas utilizam uma estrutura, né, de planejamento tributário, muitas vezes de assessoria, em que ela usa uma estrutura arrojada. Mas a partir do momento que ela usa uma estrutura arrojada, eu sempre conscientizo no seguinte sentido. A diretoria sabe. Muitas vezes o board, lá da Alemanha, autorizou. Então essa definição ela é conhecida. E geralmente a empresa utiliza até um mecanismo para isso, que cria o quê? Uma reserva, uma contingência, uma conta escrow. O que é isso? Eu faço uma perspectiva do seguinte, olha, eu acredito nisso e para o meu negócio eu vou aplicar uma tese que está sendo discutida no judiciário e que a probabilidade é grande de ser êxito para os contribuintes. Mas a empresa opta em não ir para o judiciário, ela faz administrativamente e pode ser que lá seja revertido e ela perde. E aí ela tem que pagar. Mas ela sabe, ela assumiu esse risco. Ela criou uma conta lá falando, olha, vamos deixar essa grana aqui, porque se o Lula vier me pegar, eu tô com a grana aqui na conta, entendeu? Então isso é conhecido. Se a empresa for notificada, segue o plano, porque já foi feito um plano para 10 anos disso daí. Agora, ao contrário, é o seguinte. A empresa está praticando um negócio que ela não sabia. O board lá na Alemanha, nos Estados Unidos, ou até mesmo o diretor, os sócios, pessoal, eles não faziam ideia que eles estavam correndo esse risco, porque se eles tivessem sido alertados, muito provavelmente, dependendo da postura
né, da administração mais conservadora falar, não, eu não quero, eu pago a mais para não correr o risco. Posso até discutir na justiça, esperar uma decisão, não vou falar, senão posso ser preso. Enfim, eu busco um caminho mais conservador. E aí essa mesma diretoria recebe um auto de infração de 10 milhões, de 5 milhões, de 1 milhão, caramba, de 200 mil reais, pessoal. Dependendo do porte da empresa é muito dinheiro. Pode colocar inclusive em risco. Eu conheço situações que a empresa ficou tão abalada que ela perdeu o tesão, pessoal. O cara não quis mais. A gente tem que pensar que o empresário tem muitos problemas. Muitos problemas. E chega um momento que o cara chega no limite e fala, cara, deu. Eu vou pra praia, eu vou mexer com areia. Conheço muitos clientes que falam, Marcos, agora eu tô mexendo com areia. Pô, legal, eu atendo muito clientes no segmento de mineração. O que você faz? Pé na praia. Pé na areia, caipirinha. Entendeu? Então isso pode acontecer. O que eu quero trazer aqui, pessoal? Esse é o problema. Colocar em risco o negócio por um desconhecimento. Eu tomo muito cuidado, né? E vocês têm que entender que aqui não é arrogância, é realidade, é tapa na cara. A empresa não pode ser surpreendida com um negócio desse, pessoal. É obrigação da contabilidade. Se você é contador e está me ouvindo, eu sei que você tem medo. Na oração do contador está lá, afastai a fiscalização. Se você é advogado, você tem que impulsionar o compliance, pessoal, porque não pode, a empresa não pode ser surpreendida com a notificação. Isso não está no orçamento, pessoal. Tem um negócio que é feito lá no início do ano que se chama orçamento. Se você não sabe, eu vou te explicar rapidamente. O orçamento é o seguinte, pessoal, quanto nós devemos faturar em 2023? X milhões. Desses X milhões, tantos é tributo, tanto é custo, tanto é despesa, tanto é o resultado pretendido. Foi criado o orçamento, foi compartilhado com os principais gestores. Quanto você vai investir? Aí negocia, olha, esse ano vai ser para que a empresa atinja o resultado adequado. Para que saiba que lá em novembro, olha, teu orçamento aqui já segura. Só, mas Marcos, aí não pode? Bateu no orçamento, não pode mais? Não que não pode, mas se precisar vai ter que ter uma assinatura de um diretor. Orçamento, tem que ficar dentro do orçamento. Na sua casa, você não faz orçamento? Olha, eu recebo tanto, pago tanta despesa, temos que viver dentro desse limite, é o orçamento, a empresa faz a mesma coisa. Aí eu tenho lá no orçamento um resultado projetado de 2 milhões. E o Lula manda uma notificação de 10. De onde vai sair esse dinheiro? Quem vai pagar essa conta? Tu já pensou num negócio desse? Então eu falo, isso não pode acontecer. O que pode acontecer é o seguinte, uma oportunidade, um planejamento mais arrojado, que isso a gente sabe que acontece. Nós sabemos que isso acontece, muitas empresas são mais arrojadas, sim, mas elas sabem que se alguma coisa der errado, vai custar X, e isso vai para o orçamento como uma previsão de contingência, ou é criado uma sistemática que eu gosto muito de utilizar, que é a conta escrow account, mais conhecida, ou conta garantia, que é o seguinte, a economia tributária que tem o risco eu coloco nessa continha, deixa reservado, esse dinheiro não é meu. Eu estou jogando uma roleta russa com o Lula. Quem ganhar, leva. Então, por exemplo, eu estou arriscando, está lá na minha conta. Passou o prazo da fiscalização, prazo decadencial, pessoal, não é aqui prescricional, é decadencial, que é o prazo que o fisco tem para rever as suas apurações e aplicar uma multa. Passou o prazo decadencial, a empresa saca. Teve um problema durante o caminho, o Lula saca. É simples assim. Tá dentro do jogo, tá dentro do plano. Aconteceu? Segue o jogo. Então por isso que eu trago esse nível de consciência que nós, enquanto contadores e advogados, temos que de maneira incessante, principalmente, pessoal, se eu tivesse um alto-falante, acho que eu ia usar 2023. Se você não estiver preparado, o Lula vai te pegar. É exatamente isso. E aí como que você vai explicar? Então, temos que trabalhar dentro da auditoria. A auditoria, como que nós vamos fazer? Quais são os benefícios, por exemplo, que ela traz? É todos esses que eu falei. É trazer segurança para o negócio, é saber que eu não vou ser surpreendido, é saber que eu estou fazendo tudo certo e que se o Lula vir, não vai ter nada a ser cobrado, que o meu negócio não pode ser colocado em risco do nada, que o empresário não vai pegar e falar, pessoal, deu. Para mim deu, aqui é o limite,
eu já tenho problema demais para minha vida e eu não quero mais um desse, entendeu? Então, esse caminho da conformidade, esse caminho do compliance é o caminho que a gente tem que buscar e esse caminho tem muito valor. Eu vou te explicar por quê. Grandes empresas, eu estou um pouquinho mais de tempo nessa área, pessoal, e claro, talvez você que esteja assistindo tem mais que eu e vai poder compartilhar a sua experiência, inclusive deixa aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? É interessante a gente ter essa interação. Empresas de maior porte valorizam muito mais que o planejamento tributário, que a recuperação, a conformidade. E eu te explico por quê. Eu fiz um trabalho, por exemplo, numa empresa muito grande do segmento têxtil aqui de Santa Catarina, em que nós fizemos um trabalho e apresentamos alguns milhões de recuperação, né? E isso foi para uma reunião de diretoria. E olha só que engraçado. Os milhões pago a mais, eles olharam com um aspecto, legal, entendi. Pessoal, a gente vibrou. Era muito dinheiro. Tipo assim, o pessoal vai ficar muito feliz, uhul, se abraçamos, we are the champions, sabe? Toda aquela solenidade. Tranquilo, legal, vamos olhar como tem que fazer. Mas o que aconteceu, pessoal? Essa empresa, lembra que tinha, para quem está um pouco mais de tempo, um escalonamento da entrega do FD contribuições, que de acordo com os quinais, de acordo com o faturamento, ia entrando nessa nova sistemática da escrituração fiscal de maneira digital, o FD Contribuições, que tem por objetivo apurar o PIS e a COFINS, que até então tinha a DACOM. A DACOM era sensacional, né, pessoal? A DACOM, para quem não conheceu, a DACOM era uma obrigação acessória muito parecida com a DCTF, né, algumas páginas, e tinha lá só os totalizadores, pessoal, só totalizadores, bens adquiridos para revenda, insumos, tinha as bases, mas o que está lá dentro? Só Deus sabe. Só Deus sabia. E as planilhas auxiliares dos nossos amigos contadores. Então, para quem já começou nesse universo do FD fiscal, em que eu tenho detalhamento, 600, 680, o A, o D, cara, isso é sensacional. Mas esse mundo não é a realidade de 6, 7 anos atrás, tá, pessoal? Isso é coisa recente, entendeu? Então, o que acontece? Essa empresa ela acho que permaneceu com esse sistema, um sistema que não conseguiu entregar no prazo. E eles já estavam obrigados há mais de 2 anos a entrega e não estavam entregando. E nós calculamos, pessoal, porque a penalidade, lembra que eu te falei, não basta recolher o tributo da forma correta. Isso é o mínimo. Eu posso pagar todos os meus tributos religiosamente em dia. Religiosamente da forma correta, mas eu entreguei as obrigações acessórias de forma errada, pessoal, as multas são estratosféricas, são milionárias, e nesse caso dava 74 milhões de penalidade. Quando nós apresentamos isso, todo mundo parou. Silêncio, aquele ferno rolando, Velho Oeste, cenário de Velho Oeste. Todo mundo começou a se olhar, todo mundo começou a se coçar, e o que eles valorizaram? Onde eu quero chegar, pessoal? Isso daqui. Porque o advogado parceiro, e lógico, olha só, eu não faço essa apresentação bonitão, eu quero ser estrela, eu quero chegar lá tipo um filme americano, no júri, eu tenho a prova e vou absolver. Não, eu sempre faço reunião prévia com a equipe, porque a gente tem que preservar pessoas também. Não é ocultar a informação, muito pelo contrário, a gente tem que tomar cuidado. Então eu já tinha feito a apresentação com os advogados e eles ficaram muito preocupados, demais. Só que eles ficaram muito satisfeitos porque é o seguinte, eles falaram exatamente essas palavras para mim, isso me marcou. Marcos, como que eu vou explicar um negócio desse pro conselho se a gente fosse notificado em 78 milhões? Não tem explicação. O pessoal ia falar, eu me coloco no lugar do conselho, eu ia falar, pessoal, deixa eu tirar aqui o nosso razão aqui de serviços profissionais. A gente paga 5 escritórios de advocacia, a gente tem a equipe interna da contabilidade, a gente tem uma das principais auditorias do mundo. Escutou? Uma das principais auditorias do mundo, que a gente sabe que tem 4. Nós temos consultoria tributária, nós temos 3 consultorias de e-mail e telefone e nós fomos notificados em 78 milhões. A gente gasta aqui por ano quase 1.
Como tu explica um negócio desse? 78 milhões. Onde eu quero chegar? Empresas grandes, pessoal, tem um nível de governança muito alto. Se eu estou falando de empresas que têm... Eu não cheguei ainda nas empresas de bolsa, porque aí o problema é muito maior, porque está mexendo com o dinheiro dos outros também, porque a empresa não é só do seu José e da dona Maria, a empresa é de várias pessoas, entendeu? Aí vai, fato relevante para o mercado, ação derrete. Olha as americanas, um critério contábil de 20 bi, a empresa derreteu e pediu RJ já. Então olha o tamanho do problema. Então o que eu quero trazer? Empresas de maior porte, que nós temos um nível de governança um pouco mais avançado, e quando eu falo um pouco mais avançado, não pense em conselho de administração, não pense em SA. Vamos ficar aqui, no mundo dos mortais. Vamos pensar uma empresa que tem 2 diretores, que já tem um conselho consultivo, que é isso que eu faço. Lá no trabalho de planejamento sucessório, societário, nós trabalhamos a governança familiar e a governança corporativa através de instrumentos simples, pessoal, que toda empresa, dependendo do porte dela, pode ter um conselho consultivo. Vem cá, sócios, aqui 2, um advogado, um contador, um especialista, está pronto, rodando uma vez por mês e traz resultados assim extraordinários. Então isso aqui já é uma empresa aí que fatura 70, 80, 100 milhões por ano. Não é uma empresa grande, entendeu? Então, essas empresas, elas já buscam mais segurança do que propriamente a economia. Cuidar do planejamento para que eu esteja utilizando a melhor estrutura possível. E já falamos sobre isso e vamos ter mais ocasiões e encontros para falar especificamente do planejamento tributário, da busca incessante aí em utilizar a melhor estrutura. Hoje eu quero conscientizar e aprofundar e elevar o nível de consciência para a questão da segurança, que muitas vezes não é comentada. A gente tem uma onda muito grande das recuperações, dos milhões e tudo mais envolvido, mas ninguém fala aí do contencioso, ninguém fala aí da segurança, e esse ano vai estar muito em voga. Então as empresas de maior porte, por já ter uma estrutura corporativa um pouco mais estruturada, né, por ter uma estrutura mais organizada, melhor dizendo, valorizam muito isso, entendeu? Porque eu não tenho como explicar, e essa é a palavra, eu não tenho como explicar para o meu diretor que eu recebi uma notificação de X milhões. Porque eu tenho os investimentos à disposição, eu tenho uma advocacia, eu tenho uma consultoria, eu tenho auditoria, e como assim? Vamos pensar pelo lado racional. Não pode. Exatamente isso, não pode. Mas acontece, tudo bem, mas não pode. Nós temos que trabalhar que isso é inadmissível. Nós temos que trabalhar que uma empresa não pode ser surpreendida com uma penalidade que não estava previsto no orçamento. Ou, principalmente, por uma conduta que não foi discutida, não foi estressada, não foi alinhada que iria utilizar. Porque como que vai pagar uma notificação dessa? Ah, Marcos, mas tem defesa. Tudo bem, tem defesa. Isso daí vai demorar o quê? 15 anos para se resolver? E o gasto que vai ter com esse negócio? Porque tem que pagar advogado, eu tenho que tirar a gente da estrutura, entendeu? Eu tenho que gerar prova. É desgastante um processo contencioso. Então nós temos que pensar, e eu trago essa consciência para os meus pares aqui na cultura da Save, que uma empresa não pode ser notificada. Essa é a nossa consciência, não pode. E o que nós temos que fazer para não poder? Entendeu? Aí tu cria. E principalmente para os meus mentorados, a gente tem que criar estrutura que, além de consolidar, além de validar essa busca incessante pela melhor estrutura tributária, sempre, né, pessoal? Eu não repito isso porque isso daqui tem que ser, não é um diferencial, é uma regra dentro da legalidade, de utilizar a melhor estrutura tributária através do planejamento e também segurança. Segurança fiscal, segurança tributária é uma palavra muito importante no nosso país, porque nós temos digamos, esse risco da segurança. A gente fala que as normas são alteradas, que um tributo é criado, que um tributo é revogado, que uma isenção, que uma redução é criada e que ela já é revogada, e que essa introdução não respeitou a noventena, não respeitou a anterioridade anual, e que essa base de cálculo não pode ser utilizada, e que esse crédito é discutível, já é complexo por si só.
É muito complexo, entendeu? Por isso que os profissionais dessa área cada vez mais são valorizados, entendeu? Então a gente tem que traduzir essa complexidade em conformidade dos procedimentos. Então a auditoria, ela consegue trazer isso, ela consegue validar, ela consegue trazer esses benefícios. Eu volto a repetir que 2023 vai estar na mira. Segurança. Essa é uma das palavras que mais eu tenho nas minhas reuniões. Muito mais sobre oportunidades, eu escuto segurança. A segurança, vamos pensar aqui, não é só sobre os negócios não, é a questão do ser humano. Todo mundo busca segurança. Todo mundo busca. Ah, Marcos, mas eu sou empreendedor, eu sou arrojado. Mas você está empreendendo por quê? Lógico, porque você acredita nisso, mas no final você quer ter uma segurança muito maior do que se você fosse, por exemplo, um colaborador. É evidente que esse teu caminho, com certeza, vai ser muito mais doloroso do que, por exemplo, algumas posições. Mas no final você quer mais segurança, você quer dispor de algo a mais que você não conseguiu visualizar onde você estava. Então, segurança é um elemento do ser humano e no mundo dos negócios é mais importante ainda. Porque é através da segurança que eu consigo, né, ir para um segundo nível. Porque eu sempre falo, isso é importante. Nós falamos muito em oportunidade, nós falamos muito em recuperação, nós falamos muito em planejamento. Só que eu sempre começo o seguinte, cara, se o seu negócio não está seguro, a primeira coisa é a segurança. A gente não vai falar em planejamento tributário, decisão, incorporação, questões mais complexas e sofisticadas, instrumentos de planejamento tributário, nós vamos falar de holding, se o meu negócio não está adequado, se as minhas regras não estão validadas, se as minhas informações fiscais, se as minhas apurações tributárias, se as minhas declarações acessórias não estão como deveriam. Porque não adianta nada, absolutamente nada, eu criar um planejamento tributário, está tudo errado, pessoal. Eu não tenho nem informação confiável para fazer o planejamento tributário. E quando eu digo tudo errado, vamos supor que não está validado. Não adianta eu criar holding falando que eu vou proteger o patrimônio, que eu vou organizar a família, se eu tenho um risco gigantesco na operação. Porque a gente tem que lembrar, aluno mentorado meu sabe, planejamento sucessório não traz blindagem. Blindagem, pessoal, é um termo técnico, é um termo comercial que eu entendo que não é intelectualmente honesto, porque não se blinda nada. A gente cria camadas de segurança. Então eu vou criar uma camada de segurança sabendo que eu tenho aqui uma fratura exposta. Então a gente tem que começar pelo quê? Pela segurança. As operações estão validadas? Estão certificadas? Porque esses benefícios, o benefício da segurança ele é o pilar de tudo. Depois disso nós vamos trazer, através da segurança, nós vamos trazer o planejamento, nós vamos trazer as oportunidades administrativas, nós vamos trazer as oportunidades judiciais, nós vamos explorar aqui e melhorar o desempenho. Mas segurança é o principal ponto. Sem segurança, a gente não vai para o segundo nível. A gente não dá o segundo passo. Porque não adianta nada, absolutamente nada, eu criar toda uma estrutura de holding, toda uma estrutura de planejamento acessório, toda uma estrutura de planejamento tributário, oportunidades, deixar o negócio lindo. E aí eu tenho aqui tudo errado. Uma notificação, um auto de infração, não serviu de nada. Então, precisamos partir do elemento da segurança para depois nós irmos para o segundo nível. A partir desse momento, eu acredito que nós nivelamos esse assunto. E nós partimos da segurança, nós partimos do compliance, nós partimos da conformidade, nós partimos da validação das informações fiscais e tributárias relacionadas às apurações dos tributos para ir para um segundo passo. Para ir para um segundo momento. Como eu falei, não vale absolutamente nada. E a auditoria tributária é essa ferramenta que nós temos. E você vai se perguntar, ou se você não se perguntou, eu vou te ajudar. Por que eu deveria fazer? Por que eu deveria investir tempo? Por que eu deveria investir dinheiro, se for o caso, nesse conhecimento? Caso você não tenha pensado nisso, eu te ajudo a pensar e eu te ajudo a responder essa sua pergunta. Ou talvez o seu cérebro jogando aquela objeção. Porque tu sabe,
Ser humano sempre busca, lembra a segurança, sempre busca ficar na zona de conforto. Isso é natural das pessoas. Não, fica aqui, isso daí não vai dar nada, isso é complicado. Por que você deveria investir nisso? Porque a primeira conversa de uma reunião vai ser exatamente isso. Segurança. Nós não podemos ser surpreendidos com uma penalidade. E se essa não for a primeira, você vai trazer, olha, nós precisamos trabalhar dentro da segurança, nós precisamos validar as suas informações. Nós precisamos ter aqui uma consolidação de que nós não temos um risco. Por quê? O que adianta fazermos aqui um trabalho fantástico se nós temos um risco e uma fratura exposta aqui? Isso faz muito sentido para os empresários. Porque antes de tentar buscar uma oportunidade, eu tenho que garantir que eu não tenho uma dívida e principalmente, pessoal, uma dívida que eu não conheço, que ela é desconhecida, que ela não está no meu orçamento. Que se ela vier, eu não tenho como pagar. Pessoal, tem negócios que tem 5%, 3% de resultado líquido. Como que eu vou colocar uma notificação no negócio que gera... Não vou falar nem de resultado, porque resultado não significa dinheiro no caixa. Vamos falar de geração de caixa, que é o quê? O lucro líquido, depois do imposto de renda da contribuição social, descontados das amortizações, que é o quê? Empréstimos, financiamentos, e adicionado da depreciação, que a gente sabe que é uma despesa para fins fiscais e tributários. Essa é a geração de caixa do negócio. Esse é o valor dinheiro que sobrou, quando sobra. Como que eu vou colocar uma notificação dentro desse negócio que tem uma geração de caixa muito pequena? Porque, de fato, esse negócio funciona dessa forma. É escala e pouca margem. Como que eu coloco? Como que eu adiciono? Como que explica? Entendeu? Então, o investimento em conhecimento vai te credenciar e vai te levar para um outro nível, por exemplo, do concorrente que só vai vender recuperação tributária. Vai te levar num outro nível do concorrente que só vai vender planejamento de holding. Porque o que adianta vender holding? O que eu vou proteger de um negócio que está com risco gigante e que muitas vezes é desconhecido? Então, esse conhecimento, além de te abrir um mercado gigantesco dos próximos anos, ele te coloca num nível diferente do jogo. O nível de competitividade aumenta muito. O nível da conversa também. Porque você vai despertar, muitas vezes, um negócio que o empresário nem estava preocupado. E você vai trazer exemplos. Como já aconteceu de alunos, por exemplo, né? Vou falar agora a história de alunos, que dentro dessa mentalidade abriram os olhos do empresário para um negócio que ele não estava olhando. E aí, quando foi comentado, ele falou, pois é, o fulano lá levou uma notificação. E aí ele começa a entender que isso é importante. E ele começa a entender que a fase mais importante de tudo é garantir a segurança. Sem segurança eu não tenho nada. Absolutamente nada. E é sua responsabilidade a partir de agora desenvolver esse raciocínio, essa mentalidade. Ah, Marcos, mas o cara não quer saber, ele quer dinheiro. Tudo bem. Se ele quiser dinheiro, você vai recuperar. Você que é meu aluno, que é meu mentorado, você que me acompanha, sabe quais são as oportunidades. Mas a partir do momento que você traz essa perspectiva, eu tenho certeza, vai fazer sentido. Principalmente se você quer atender clientes maiores. Muitas vezes os clientes menores, que é o quê? Dinheiro, pessoal. Um negócio que está começando demanda muito investimento, demanda muito caixa. Principalmente negócio que cresce, porque é dinheiro, pessoal. Olha aqui a Save. Não para de ter necessidade de investimento. Cada vez mais. E o dinheiro vai consumindo, está gerando, está faturando, mas todo o dinheiro está indo. Então o quê? Negócio no começo é dinheiro, quero dinheiro, porque eu estou crescendo. Empresa que cresce consome muito caixa. Por que as startups vão lá fazer rodada de investimento e pegar X milhões? Porque os caras estão crescendo demais. Eles estão precisando contratar mais 70 pessoas, estão precisando de mais máquina, de mais equipamento, de uma estrutura. Entendeu? Então esse cara muitas vezes vai valorizar e não vai fazer sentido para ele essa questão. Mas aí o que acontece? Vou pegar o exemplo da startup. Vamos pegar a startup. Jovens que não estão preocupados com isso, que muitas vezes não estão preocupados com a organização do negócio, porque é uma startup todo mundo sabe que não precisa de organização. A gente pensa isso no segundo momento. Aí entrou o dinheiro. Aí entrou o investidor anjo. Ou aí entrou o investidor que é maduro. Primeira coisa, organiza processo e traz segurança. Porque o cara é maduro. O cara não é milionário, pessoal.
por acaso. Esse cara já errou pra caramba, já deve ter falido 1 ou 2 negócios. Dizem que a média é o quarto. No quarto negócio você acerta. Ele já foi notificado, ele já tem essa experiência, ele não precisa passar por isso de novo. Então vem cá, meninos, escuta o tio, pega o charutinho, um whiskyzinho, dá aquela rodadinha, vamos fazer isso. Então até esse cara vai precisar. A partir do momento que entrar um capital de fora, ele vai ter essa necessidade. Então empresas menores talvez não vai fazer sentido nesse momento, mas se você quer atender empresas maiores, que é onde está o dinheiro, é onde estão os honorários relevantes, é aquele trabalho que você vai fazer que já paga as despesas do ano inteiro e depois tudo que vier lucro, você vai ter que estar preparado para isso. Se você quiser ser um profissional mais competitivo. Se você quer se tornar um profissional mais completo. E não tem problema, tá? Se você não quiser. Mas você sabe que tem uma consequência. Se você estiver competindo comigo, é muito provável que você talvez vai perder a proposta. Porque eu vou oferecer uma estrutura completa. E o que as pessoas querem hoje, pessoal? Querem simplificação. Hoje ninguém tem tempo a perder, pessoal. Ah, mas eu tenho que contratar esse para revisar, mas eu tenho que contratar aquele para auditar. Tu faz tudo. Então, fecha. Porque além de ser mais barato, porque contratar 2 fora, é mais eficiente, resolve. Tá mais fácil. Pessoal, a gente não tem tempo a perder. E eu espero que você também não queira perder essa oportunidade. Eu tô aqui para te ajudar. Eu não consigo colocar esse conhecimento para você. Mas eu tô te trazendo uma perspectiva aqui que ninguém tá falando. Ninguém tá falando dessa perspectiva. Então, a grande oportunidade e aqui a grande sacada de você sair na frente. Então, a perspectiva é deixar a recuperação tributária de lado? Não. Deixar a hold de lado? Não. Focar só em auditoria tributária? Não. Eu estou trazendo a auditoria tributária como um grande ponto, como um grande gatilho mental, como uma oportunidade adicional de um grande problema que as pessoas vão ter. Porque você tem que ter na cabeça o seguinte, problema é uma possibilidade de oportunidade. Todos os grandes negócios surgiram de um problema. Tô certo ou tô errado? Vamos pegar grandes empresas de tecnologia, elas resolveram um problema social e assim sucessivamente. Então você tem um problema e você tem uma oportunidade. Para complementar essa perspectiva do estrategista que nós trazemos, que é o quê? Um estrategista é um profissional que busca de maneira incessante agregar valor. E como que eu agrego valor? Trabalhando, cuidando dos principais bens de uma pessoa, que é o quê, pessoal? Não necessariamente nessa ordem. Negócio, patrimônio e família. Esses são os bens mais valiosos que uma pessoa tem. E a partir do momento que você apresenta soluções que tornam esses negócios mais saudáveis, mais competitivos, mais econômicos, melhor desempenho, não tem preço que pague, como dizem. E aí você começa a sair de uma zona de preço e vai para a questão de agregar valor e, consequentemente, você vai ter honorários mais relevantes. Por que o Marcos cobra 300, 400, 500 mil? Porque o Marcos colocou lá junto com a equipe, Irasave, colocou mais 150 milhões só em dezembro de recuperação tributária, porque nós estamos trabalhando com os valores mais preciosos de uma família, de uma pessoa. Nós estamos melhorando o desempenho tributário do negócio dele. Nós estamos cuidando da segurança do patrimônio que ele adquiriu com muito trabalho, construído em sangue e suor. Nós estamos trazendo ferramentas que evitam briga familiar por herança, por patrimônio. E a gente sabe que as empresas no Brasil deixam de existir por causa do quê? Ruptura. Por causa de briga. É por isso que uma holding o cara paga 300 mil reais. Porque o que é uma holding? É uma empresa. A contabilidade cobra 1.200 reais. Por que o cara me paga 300, 250 mil reais? Se é o mesmo... Entendeu? Então a gente tem que entender isso. E é dessa forma que nós conseguimos trazer e aperfeiçoar e levar você para o nível de estratégia e se tornar um estrategista. Agora vamos pensar o seguinte, agora vamos para a prática. Por onde começar? Eu começo pelo seguinte, eu mapeio os principais tributos de uma empresa. A gente tem que conhecer. Se você não conhecer, e quando eu digo você, é como responsável, não precisa necessariamente ser você. ICMS na modalidade de substituição tributária, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social.
ISS. Regras de retenção. Aqui é o mínimo que você precisa saber. Em holding, precisa conhecer de TCMD e muito de imposto de renda e contribuição social. Imposto de renda da pessoa física também. Esse é o mínimo que você precisa entender. Porque a partir daqui a gente cria o quê? Um plano de trabalho. Que é o quê? O que eu tenho que validar em cada tributo. Vamos pegar o ICMS? Vamos fazer junto? Eu te ajudo. ICMS. Regras de crédito. Qual que é o conceito do fisco estadual para fins de crédito de ICMS? Insumos. O fisco estadual entende que o quê? Que de acordo com a Lei Complementar 87, lá de 96, o crédito do ICMS se dá pela modalidade do crédito físico e não do crédito financeiro. Marcos, me ajuda. Vamos lá. Crédito físico tem que ter o contato, tem que fazer parte, tem que integrar. Crédito financeiro tem contato. Então vamos pensar o seguinte, o crédito, por exemplo, do ICMS, reconhecido pelos estados, eu quero o seguinte, nós estamos falando aqui de compliance, eu não quero saber do STJ, do STF, eu estou falando o que o fisco vai aplicar hoje. É o que você tem que apresentar. E aí no desenrolar tu fala, olha, mas tem aqui uma decisão judicial. Porque eu já peguei pessoas que negligenciaram a análise porque, tinha uma decisão lá, tá. Cara, essa decisão é definitiva? Não. Cadê essa decisão? Isso aqui é um agravo. Cara, então assim, não entra nessa esfera. Aponta e depois você diz, olha, tem uma possibilidade aqui, mas não faça isso. Entendeu? Porque depois isso não está pacificado. O Estado não vai aplicar se o fiscal estiver analisando. E como que você vai explicar um negócio desse depois, pessoal? Aponta, discute. Porque a partir do momento que as pessoas quiserem assumir o BO, você se exime da responsabilidade técnica, ok? Crédito CMS. Solda, ok. Tinta, ok. Lixa. Lixa não, né? Lixa tem contato, mas não integra. Martelo, a fresa, a broca. Então tudo isso você tem que analisar. Então créditos, físico e financeiro. Crédito do ativo imobilizado foi tomado. Quais bens do ativo imobilizado foi tomado? A Land Rover Sport? É Sport que é bonitona? Qual que é a equipe? É a Sport? Não, mas tem uma que é mais bonita aqui que a turma gosta. Qual que é? Vogue. A Vogue, tem a Vogue. Eu gosto mais da Sport, eu acho. É a Velar? A Velar é. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, é do sócio, é da empresa. A classificação, a alíquota de ICMS utilizada nas operações internas e nas operações interestaduais, por exemplo. A CST de ICMS. A classificação fiscal dos produtos. Aplicou um benefício que pode ou não. Então, tudo isso, pessoal, é validação. ICMS destacado nas operações internas e interestaduais. O IPI integrou a base de cálculo do ICMS, sim ou não? Porque quando eu vendo para industrialização e revenda não integra. Quando eu vendo para uso e consumo integra. A regra do Estado das vendas destinadas. Se eu recolhi o diferencial de alíquota das entradas ou não, quando é para o ativo imobilizado. Se eu integralizei lá na cota parte. Se eu enviei as obrigações acessórias na data correta. Se eu enviei as obrigações acessórias de acordo com todos os campos, com todas as exigências, porque não basta que eu recolhi o tributo de forma correta. Além disso, eu tenho que enviar as informações. Eu vou pegar um caso. Uma grande rede de supermercados que recolheu os tributos de forma correta. Supermercado nós sabemos que é um segmento muito complexo, porque eu posso ter para o mesmo produto a possibilidade de 4 alíquotas. Eu estou falando de CMS. De acordo com a situação do pão, o pão pode ser 7%, pode ser 12%, pode ser 17%, se é cesta básica, se não é, se ele tem mais glacê ou não. Então tudo isso pode ser, inclusive no âmbito federal, monofásico, alíquota zero, não estou falando do pão, né? Mas a mercadoria, tributada integralmente, substituição tributária de PIS e COFINS. Então tem todas essas nuances que são complexas. E esse supermercado, por exemplo, sempre fazia as apurações corretas, mas ele não informava, por exemplo, e lá no relatório que nós tínhamos, nós sempre colocávamos, olha, está faltando lá no registro 0200, no SPED
fiscal trata das informações do cadastro do produto, o código de barras. E foi. O que aconteceu? O fisco notificou a empresa por essa ausência. A gente sabe que tem uma penalidade, por exemplo, no âmbito do estado aqui de Santa Catarina, de 1% do total de compras e vendas, limitada a 10 mil por arquivo. Notificou 60 arquivos, 10 mil reais. Faz a conta, 600 mil. E aí, como que você explica um negócio desse? Tá tudo certo. Tinha um relatório falando, coloca essa informação. Então, você consegue visualizar que além de garantir a assertividade, né, a periodicidade, o prazo, eu tenho que ter ainda a questão das obrigações acessórias. Então você tem que organizar tudo isso dentro de um plano de trabalho, colocando ICMS, aí eu coloco IPI, PIS, COFINS, tudo que eu tenho que validar, que se chama um plano de trabalho. Tudo que eu tenho que validar. As obrigações acessórias, hoje tem ferramenta para isso. E a partir daí você vai para campo validando as informações. Não vai na louca, eu vou lá, vou olhar, vou ver isso, não. Organiza o papel de trabalho. Porque depois tem um relatório que você entrega. Em muitos casos, pessoal, olha só, foi através da auditoria que eu peguei fragilidades na apuração de oportunidades. Não era o foco, não era, mas apareceu. Então a auditoria muitas vezes garantiu a segurança necessária, porque eu falei, olha só, muitas vezes o pessoal fica até chateado, às vezes, poxa, Marcos, eu achei que tá tudo certo aqui, cara, quanto problema, quanto BO. Eu falo, não, pessoal, eu estou aqui justamente para isso, para identificar esses problemas, porque enquanto eu identifico, eu discuto com vocês, nós ajustamos e a vida segue. Mas eu não tenho que pagar o passado? Tem, mas aí é uma decisão da diretoria, não sou eu que defino. Eu falo, o correto é isso, a conta é tanto. Mas enquanto nós estamos trabalhando no ambiente interno, não tem a austeridade. Eu não tenho ali imposição de um valor, mais 75% a 150%, mais juros e me pague, no prazo aí de 30 dias. Ou entra num contencioso, que aí, eu sempre falo, já perdeu. Então eu já estou ali justamente para isso. E muitas vezes, como eu falei, eu identifico as oportunidades e a gente trabalha depois no segundo momento, dinheiro no caixa da empresa, potencializa, revisamos o planejamento, estruturamos a parte da família e o negócio e depois de um ano a empresa está voando, pessoal. Está com o planejamento em dia, está com segurança, está com toda a organização necessária. E isso no final do dia entrega o quê? Que é o nosso grande carro-chefe, a nossa busca incessante, valor. Uma empresa organizada gera valor, segundo estudo realizado pela Bolsa de Valores, que é uma referência, pessoal. Quanto maior é o nível de organização, mais ela vale. Até 140% a mais. E a nossa busca, gerar valor, agregar valor. Equity é uma palavra que está na moda. E através da auditoria, através dessa organização, além de trazer essa segurança, a gente consegue também preparar a empresa para esse segundo momento, que é do planejamento, que é da recuperação, que é da organização patrimonial. Quanto tempo, Marcos? Qual a periodicidade para fazer essa análise, essa revisão, essa auditoria? Temos que entender o porte da empresa, a disponibilidade de investimento. Por exemplo, né? Tem empresa que faz mensal, tá? Antes de enviar, antes de pagar os tributos, tem que ser feita essa prévia. Eu acho que aqui, eu entendo que aqui talvez seja excessivo para um mercado aqui menor. Então pode ser a cada 3 meses, por exemplo, faz no quarto, semestralmente, anualmente. Particularmente, entendo que é saudável fazer a cada 3 meses. É evidente que no primeiro ano vai ter uma intensidade maior, vai ter bastante consistência, muitos assuntos para serem tratados. Mas no ano seguinte, por exemplo, ou até mesmo no segundo semestre, a quantidade de pontos a serem tratados já vai reduzir substancialmente. E aí no segundo ano dá para reduzir essa intensidade. Então eu acho saudável. Porque, por exemplo, a auditoria, ela muitas vezes abriu portas para um trabalho. Foi contratado para essa auditoria, deixamos a casa em ordem, fomos para o planejamento, trabalhamos holding, e muitas vezes esse cliente
consegue trabalhar aquele elemento do cross-sell, oferecer serviços complementares. Porque isso aqui agrega muito valor. Por exemplo, esse cliente conseguiu um honorário, que também foi um planejamento grande, sucessório, de mais de 200 mil honorário, quase 800 mil reais de honorário. Não é pouca coisa. Muitas vezes tu entra com auditoria. Eu sempre desenvolvo que o mesmo cliente nós podemos vender 3 trabalhos pelo menos. Porque isso reduz um elemento que é importante, porque custa caro você conquistar um cliente. Custa estrutura, custa investimento, custa tempo. E esse cara que está aqui dentro de casa, ele custa mais barato. Uma palavra que está muito em voga, que é importante, que é o quê? Diminuir o seu CAC, diminuir o seu custo de aquisição com o cliente, isso é importantíssimo. Eu não tenho por que ficar correndo, colocando um monte de dinheiro na frente de estrutura se eu consigo trabalhar bem. Não significa que eu não vou deixar de captar novos, mas eu posso trazer um faturamento muito grande com quem está dentro de casa. Entendeu? Então, pelo menos, auditoria, planejamento acessório, planejamento tributário, ou planejamento tributário e revisão, e assim sucessivamente. Então, eu acho saudável pelo menos a cada 3 meses, e no segundo ano a gente pode reduzir a intensidade. E aqui nós começamos a melhorar a situação. Então, esse é um grande ponto e vai ser um grande diferencial em 2023. Estar preparado e desenvolver esse nível de consciência dos empresários, dos diretores, dos gestores, dos contadores, advogados, de trazer a auditoria, trazer o compliance, trazer a conformidade, a revisão fiscal para o nosso dia a dia como um elemento para nos diferenciarmos no mercado, oferecermos uma solução muito mais completa, que eu não tenho dúvida, isso vai contribuir nos seus fechamentos, isso vai aumentar a sua taxa de conversão, isso vai aumentar o seu ticket médio, isso vai te oportunizar a fazer o cross-sell, oferecer vários trabalhos para o mesmo cliente, isso eu não tenho dúvida. Então, foco, atenção e nos prepararmos para essa grande oportunidade de 2023, que é a auditoria, e como eu falei para vocês durante todo esse vídeo, durante toda essa aula, vai ser um elemento que vai estar em evidência e você precisa estar preparado. Claro, você não precisa, né, não é obrigatório, não é que você não precisa, não é obrigatório, mas você saiba que na medida que você não estiver preparado o suficiente para esse tema, você perde competitividade. Isso é tudo que nós não queremos, certo? Pessoal, gostou desse vídeo? Deixe seu like, novamente se inscreva no canal, fazendo isso você ajuda o canal a crescer e até o próximo vídeo.